E aí, meus irmãos e amigos, estou aqui para mais um vídeo para o canal Antônio Aquino, onde eu compartilho algumas coisas da Palavra de Deus, algumas coisas a respeito da vida cristã. Falando um pouco sobre versões e traduções bíblicas, é comum a gente ouvir aquela pergunta, qual que é a melhor tradução, qual que é a melhor versão, e aí as pessoas começam a falar, é revista atualizada, é revista corrigida, é a NVI, é a NAA, NVT, e temos várias versões de Bíblias rolando por aí. É lógico que nós não podemos negar que algumas versões são mais próximas dos manuscritos originais, do grego, do hebraico, do aramaico, mas algumas pessoas elas entram nesse debate sobre crítica textual. O que acontece é assim, elas escolhem uma versão e depois passam a criticar as outras. Então, os adeptos da versão Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, começam a falar: a revista atualizada está cheia de erros, é uma versão que não é confiável. E aí os da revista atualizada também vão falar que a Almeida Corrigida Fiel não são confiáveis. Aí depois vão falar das versões mais modernas, como a NVI ou a NVT. Meus irmãos, eu vejo que não é errado a gente ter uma preocupação sobre qual a versão correta da palavra de Deus, porque nós sabemos que algumas versões, infelizmente, deixam a desejar. São versões que são mais paráfrases, que fazem com que o texto do original até percam bastante o sentido. Mas essa não é minha área, eu não sou especialista nisso, então eu queria fazer mais uma reflexão, uma aplicação pessoal a respeito desse tema. O que eu acho que seria bom a gente refletir independente da versão que eu escolha para ser a minha versão preferida, o importante é que eu pegue essa versão e eu de fato leia a palavra de Deus. Não adianta eu achar que a versão que eu gosto é a melhor e ainda assim não ler a palavra de Deus e não praticar. Eu ser belicoso, eu ser uma pessoa que quer criticar e desprezar as outras pessoas, que quer sempre se impor através do orgulho e da arrogância contra e sobre aquelas pessoas que usam uma versão diferente da que eu gosto. Acho mais importante seja você utilizando a revista atualizada, a corrigida, NVI, NAA, NVT, que nós possamos nos apegar ao que ela ensina. Segundo Timóteo 3,16 vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que Paulo está falando aqui para Timóteo é que a palavra de Deus é inspirada por Deus e que ela deve ser aplicada em nossas vidas. Nós precisamos ter essa capacidade de ensinar a palavra de Deus, de sermos ensináveis também. Que nós possamos corrigir, mas que nós possamos ter humildade para sermos corrigidos também. Que nós possamos ser pessoas educadas, né? Que nós possamos aprender a respeito da justiça. A palavra de Deus falou aqui no final do versículo 17 que a palavra de Deus deve ser utilizada para nos habilitar a sermos pessoas que praticam boas obras. E aqui quando a gente fala de boa obra, a gente não está falando só de caridade, está falando estamos falando de obra de nossa atitude, do nosso caráter, do nosso testemunho, a nossa obra de vida completa. Então, se eu escolho uma versão da palavra de Deus para achar que essa é a melhor e eu vou ser arrogante e orgulhoso em relação às outras pessoas que não usam a minha versão, então eu não estou praticando boas obras nesse sentido que o texto de Timóteo fala aqui.
Eu não estou dando um bom testemunho, eu não estou dando um bom exemplo de caráter, não estou dando um exemplo de vida cristã. Então, que nós possamos ter humildade em relação a esse tema. É lógico que eu não quero negar que você tem o seu direito de procurar aprender mais sobre quais versões são mais próximas do original, mas que nós possamos ter essa humildade, né, de aceitarmos as diferenças, que nós possamos até aprender a harmonizar os textos. Uma coisa interessante é, por mais que você tenha a sua versão preferida, você leia um texto, uma passagem na sua versão preferida e leia se essa mesma passagem tem o mesmo sentido em outras versões. Porque se várias versões têm o mesmo sentido, apesar de usarem palavras diferentes, então significa que a gente tem uma compreensão adequada e melhor do texto. Né? Já é um bom começo, já é uma dica de interpretação bíblica. Agora, se você tem uma versão que ela destoa muito das versões mais comuns e utilizadas, então tome cuidado com essa versão. Mas há outras pessoas mais capacitadas para ensinar a respeito disso. Então, um grande abraço e não esqueçam que mais importante do que usar, descobrir qual que é a melhor versão, é viver o que a palavra de Deus apresenta para nossas vidas através do que Jesus Cristo fez por nós. Então, um grande abraço e tchau.